guerreiro que Deus trouxe para cá e hoje ele vai repartir a palavra com a gente, tá bom? A família dele está toda ali, Victória, Arielle, a Laís dos teclados e a Neide, a esposa dele, há uns 42 anos, mais ou menos, assim acho que é, né? Então, essa família muito amada, e a gente está nessa jornada, 2023, nós vamos embarcar nessa aventura, né, de pescar homens e de alargar as tendas, as estacas, e vamos avançar contra as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, meu amigo e pastor Valdemar, a palavra está contigo e venha a bênção sobre as nossas vidas, do seu coração para o nosso coração. Graça e paz, amados. Eu queria que, assentado como você está, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, para que nós pudéssemos orar ao Senhor nessa noite. Pai Santo, o Senhor é santo, eterno, todo-poderoso, digno de honra, digno de louvor, digno de adoração, Pai. E nós, os teus filhos, que juntos, reunidos, constituímos a igreja do Deus vivo, a igreja da eternidade, a tua noiva, a tua esposa. Suplicamos a ti que comuniques conosco, Pai, nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero trabalhar junto com você um texto do profeta Oséias. Oséias é um profeta que, o primeiro dos profetas menores, ele viveu ali no século 8, é contemporâneo de Isaías, é contemporâneo de Joel, é contemporâneo de Naum, e ele viveu ali entre o reinado do rei Uzias até Jeroboão II. Jeroboão II é um rei que procede lá depois do reinado de Roboão. E enquanto Oséias estava profetizando para o povo, Oséias tem uma característica peculiar de profecia, porque ele encontra Israel numa fase boa de prosperidade financeira. Israel está muito bem, mas Israel está numa decadência espiritual. E Oséias, ele começa com uma profecia de ruína para Israel, mas de repente, o olhar de Deus sobre Israel, ele muda. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Eu gosto muito de uma expressão que eu uso, que se chama Bíblia Viva, e eu queria te desafiar a nós fazermos isso, porque o objetivo de nós fazermos a citação histórica do texto, a citação social, quem foi o autor, por que ele escreveu, é trazer o texto para você e colocar você dentro do texto. E hoje eu queria te desafiar a nós fazermos isso de maneira bem sucinta, de maneira rápida, para nós podermos viver o texto. E por que fazer isso? Hoje nós estamos aqui numa noite de ceia, e muitos de nós participam da ceia e tem uma compreensão do memorial que isso é, mas não tem uma compreensão do que isso significou. E aí eu preciso te lembrar, estava Jesus caminhando com os seus discípulos, ele estava bem pertinho de uma aldeia chamada Betefage, e ali ele basicamente divide os discípulos em dois grupos, e com duas missões específicas. Um grupo vai buscar um jumentinho que está amarrado na entrada da aldeia. O outro grupo vai falar com o dono da casa e preparar o local para a ceia. Nós podemos crer que duas coisas já aconteceram aqui nessa noite. Vamos vivendo esse texto então. Primeiro,
é que quando Jesus ele toma aquele jumentinho e ele entra em Jerusalém, ele é aclamado como rei de Israel. Pode ser que aquelas pessoas não estivessem sendo sinceras, mas elas colocam as palmas no caminho e tiram as suas túnicas e colocam para que Jesus passe e dizem: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus é ali exaltado, ele é aclamado. E logo depois de ser aclamado, então, eles vão participar da ceia. Nós aqui, por meio do louvor, já aclamamos a Jesus, já exaltamos o seu nome, já bendizemos o seu nome, e dentro de pouco tempo nós vamos participar da ceia. Então nós podemos dizer que a mesma situação que os discípulos viveram, nós também vivemos. Talvez o que falta em nós é pensar no que representou a ceia para cada um dos discípulos. Porque Jesus, ele tinha 12 discípulos. E ele, ao término daquela ceia, ele diz assim: eu não vou mais tomar ceia. Eu não tomarei mais ceia. Eu quero que vocês continuem tomando, porque eu só cearei com vocês na eternidade. E isso é muito lindo, mas tem algo muito mais profundo do que isso. A ceia, na verdade, não é apenas um memorial. A ceia é misericórdia. Alguns das pessoas que participaram aqui do nosso culto de quarta-feira sabem o significado da palavra misericórdia. Alguém pode me dizer o que significa misericórdia? Misericórdia, o que significa? O termo misericórdia vem do latim miseris cordis. Miseris cordis. É a miséria e o coração. Na verdade, misericórdia é o coração de Deus sobre a minha miséria. Misericórdia é o coração de Deus sobre a minha miséria. Então, quando Jesus está ali celebrando a ceia com os seus discípulos, e eu quero agora trazer a memória para você, porque é isso que ele manda a gente fazer no dia da ceia. Trazer à memória aquilo que renova a nossa esperança. O que ele faz? Ele fornece misericórdia para Pedro. E lá na frente, quando Pedro nega a Jesus, ele desfruta dessa misericórdia. Na ceia, Jesus reparte o pão com Judas, sabendo que Judas já o havia traído. Porque o acerto já está todo feito com Anás e Caifás. E agora é para nós vivermos isso que aconteceu na ceia. Eu quero ler com você Oséias 14. Oséias, capítulo 14. Oséias 14. Todos encontraram? Retorna, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque por tua iniquidade tu tens caído. Tomai com vocês palavras e retornai ao Senhor e dizei-lhe: tira de nós toda a iniquidade e recebe-nos misericordiosamente. Amém? O texto de Oséias 14, a minha versão aqui, eu estou lendo na versão literal, uma versão
que pode ser um pouco diferente da sua, estou lendo aqui na versão literal. Retorna, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelas tuas iniquidades tu tens caído. Tomai convosco palavras e retornai ao Senhor. Dize-lhes: tira a nossa iniquidade e recebe-nos misericordiosamente. Amém? Esse texto de Oséias é a última exortação do profeta ao povo de Israel. Oséias está certo, ele tem a certeza de que depois dessa palavra virá a justiça de Deus sobre Israel. Ele tem certeza que depois dessa palavra profética, não havendo arrependimento, o povo haverá de perecer. O povo haverá de sofrer a desgraça da sua própria escolha. E esse é um momento histórico na nação de Israel. Porque não somente a nação de Israel está longe de Deus, mas existem vários deuses pagãos que estão ali implantados em Israel. Jeroboão, o primeiro Jeroboão, houveram 2 reis Jeroboão. O primeiro Jeroboão era o homem que cuidava das mulheres pagãs de Salomão. Então ele cuidava da crença dessas mulheres, e toda vez que então Salomão tomava uma mulher pagã para si, ele cuidava de construir para ela um lugar de adoração para o seu Deus. E aquilo foi enchendo Israel de altares estranhos. E agora Oséias começa a pregar contra isso. E na sua última exortação, ele tem certeza que Deus vai destruir o seu povo. Queridos, quando nós nos colocamos diante da mesa, quando nós olhamos a mesa não somente como um memorial, mas como um selo de misericórdia, nós também temos certeza que nós vamos morrer ao tomar a ceia. Porque Judas, quando ele toma a ceia, aquela ceia parecia intragável ao descer na sua garganta. Tomé, na sua falta de fé, na sua incredulidade, ele participa daquela ceia e aquilo não lhe parece uma coisa tão agradável, tão gostosa. Sempre que nós olhamos para a nossa transgressão e para a nossa iniquidade, nós pensamos num Deus justo que irá nos consumir, porque é isso que nós merecemos, é isso que nos cabe, é essa a nossa porção. E Oséias então, ele vem repetidamente falando com o povo. Oséias vem repetidamente repetindo o povo, e o povo não escuta Oséias. Oséias no capítulo 13, no verso 3, ele diz: olha, eu vou dizer o que vai acontecer com vocês. Vocês vão ser como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Como a palha de casca de grãos, que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Oséias está dizendo: esse povo vai passar, porque não ouviu a palavra de Deus. Mas Deus tem a habilidade de colocar a sua misericórdia, aplicar o seu coração no nosso estado de miséria. Isso é natural do coração de Deus. E olha o que diz o verso de número 4. Olha só
o que diz o verso 4 do capítulo 14. Eu curarei o seu voltar atrás. Eu voluntariamente te amarei, porque a minha ira saiu de você. Deus diz: eu voluntariamente te amarei, porque a minha ira saiu de você. E eu serei para você como orvalho, e você florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o Líbano. É um Deus que olha para um povo que, mesmo insistindo em pecar, Ele diz: eu voluntariamente vou sarar o seu voltar atrás. Deus está dizendo: você não precisa sequer tomar nenhuma outra atitude, senão parar onde você está, e eu voluntariamente abençoarei a você. Eu vou fazer você florescer, eu vou mudar a sua vida. Na verdade, a ceia é um selo de misericórdia, onde Deus se revela por meio de Cristo, dando o pão na boca de Judas, dizendo: Judas, a minha morte é para mudar a sua vida. Você não precisa fazer nada além de parar onde você está, porque eu voluntariamente resgatarei você. A ceia, na verdade, não é só um memorial de um evento que aconteceu ali naquela aldeia. A ceia, na verdade, é um selo da misericórdia de Deus, onde Deus diz: só para onde você está, e eu voluntariamente restaurarei você. Eu voluntariamente faço tudo, você só precisa parar. E é maravilhoso quando Deus, depois de dizer: eu preciso dizer para você, meu irmão, a minha ira se apartou de você. Agora eu manifesto sobre você a justiça da minha misericórdia. A minha ira se apartou de você. E aí ele começa agora a prometer para um Israel que não se converteu. É impressionante esse texto. Ele diz: eu serei para você como orvalho, e você florescerá como um lírio, e lançará as suas raízes como o Líbano. O profeta tinha profetizado da parte de Deus: vocês vão ser como a fumaça que sai da chaminé. Vocês vão passar, vocês vão ser exterminados, vocês vão desaparecer. Mas o Senhor diz: agora eu voluntariamente quero fazer com que suas raízes fiquem fincadas. Você só precisa parar aonde está. E Ele não para por aí. Ele diz: olha, voltarão aqueles que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados. Deus está dizendo: olha, não somente eu voluntariamente vou abençoar você, mas todos quanto se achegarem a você também serão abençoados.
todos que se achegarem à sua sombra serão vivificados. E ele ainda continua: o trigo crescerá como a vara da videira, a memória da sua fragrância será como a do suco de uva do Líbano. Mas você dirá: o que eu tenho mais com os ídolos? Eu tenho te ouvido. Eu cuidarei de você. Eu sou como a faia verdejante, e de mim é achado o teu fruto. Mas você dirá: o que eu tenho com os ídolos? É Deus voltando a dizer: você só precisa parar. Você só precisa parar, porque eu voluntariamente te amarei. Eu voluntariamente te resgatarei. Eu voluntariamente vou fazer com que a sua vida seja próspera. Eu voluntariamente farei com que sua casa também seja próspera, e todos que se aproximarem de você desfrutem dessa prosperidade. Voluntariamente farei isso. Agora, quando nós olhamos para a ceia, nós vemos que o texto de Oséias 14 é a revelação daquilo que Jesus estava fazendo na ceia. Ele diz assim: olha, Judas, você deveria morrer. Você é um traidor. Você está traindo o Filho de Deus. Mas eu vou dar o pão na sua boca. E se você parar agora, eu voluntariamente perdoo você. Eu voluntariamente mudo a sua vida. Eu voluntariamente mudo a sua sorte. Eu voluntariamente mudo o seu destino. É uma peça que o Senhor resolve pregar em cada um de nós, quando nós olhamos para o nosso estado, e Ele diz: não é você que vai fazer isso, sou eu que voluntariamente vou mudar você. Você só precisa parar. Pare agora. Pare nesse momento. Eu voluntariamente sararei você. Eu voluntariamente curarei você. E agora eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. E você se imaginasse à mesa com Cristo. E você pensasse no Cristo dizendo para você. Ele diz o seu nome, porque Ele te conhece pelo seu nome. E Ele diz: olha, tem uma ruína determinada para você. Mas eu voluntariamente mudo as circunstâncias. Eu voluntariamente quero abençoar você. Você não precisa fazer coisas extraordinárias. Você não precisa buscar coisas difíceis. Você só precisa parar. Você só precisa olhar para isso que você está dizendo, para isso que você está fazendo, e dizer: o que tenho eu com isso? E o Senhor diz para você: não se preocupe, eu me encarrego de fazer as alianças. Não se preocupe, eu me encarrego de restaurar. Não se preocupe, eu me encarrego de sarar.
Não se preocupe, eu me encarrego de sarar a sua terra. Não se preocupe, eu me encarrego de sarar a sua casa. Não se preocupe, eu me encarrego de sarar aqueles que se aproximam de você. Você só precisa parar. Você só precisa parar, Judas. Você não precisa aqui se confessar diante dos seus irmãos, você não precisa se submeter a isso, se isso vai te trazer transtorno, vergonha, mas você precisa parar. A ceia é Jesus dizendo, não somente para Judas, mas para Pedro: Pedro, você precisa parar de ser Pedro, para ser meu amigo. Você precisa parar de ser quem você tem sido até hoje, para ser aquilo que eu projetei para você. A ceia é o momento em que Jesus diz para João: João, você precisa parar de ser dependente e cuidar daqueles que eu vou te enviar. A ceia é o momento em que Jesus diz para Pedro: Pedro, você precisa ser curado para pastorear. Você só precisa parar e deixa que eu faço todas as coisas. E é tão interessante que quando Jesus morre e ele ressuscita, Pedro já tinha abandonado os discípulos, já tinha voltado para a pesca há muito tempo, não tinha contato com mais ninguém. E aí Jesus aparece ali para alguns e diz: olha, faz favor para mim. O que foi, mestre? Vai lá e diga aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Vá lá e diga aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Como assim? Pedro não é um dos discípulos por acaso? Não, Pedro não se considerava mais discípulo, por haver negado a Cristo, por haver feito aquilo que Jesus tinha lhe dito na ceia. Para, Pedro, não continua desse jeito, você só precisa parar. E Pedro não parou. Quando Oséias diz para Israel: você só precisa parar, Israel não parou. Muitas vezes, quando o Senhor diz para nós: pare, nós não paramos. Nós seguimos os nossos impulsos, seguimos a nossa trajetória, a nossa mente, o nosso olhar, a nossa maneira de ver, a nossa interpretação. E é preciso um Deus de um amor muito voluntário para me amar. Por isso eu fico tão encantado quando ele diz assim: eu voluntariamente te amarei. Eu voluntariamente te amarei. E aí vem a pergunta: por que o Senhor não diz eu voluntariamente te amo, já que é um diálogo presente? Jesus está dizendo: eu sei que você vai falhar, mas lá na frente, eu voluntariamente te amarei. Por isso não é no presente, por isso é no futuro. Ele está dizendo para você: olha, eu conheço o teu coração. Eu voluntariamente te amarei. Então somente pare. Pare. Pare o que você está fazendo.
pare o que você está pensando, pare o que você está olhando, pare o que você está dizendo, pare como você está fazendo. Não precisa fazer mais nada, diz o Senhor. Se você parar, eu te amarei, porque a minha ira, e agora veja que esse é no presente, já se apartou de você. A minha ira já se apartou de você. Então eu te amo agora, e eu te amarei depois, e eu te amarei para sempre, até no dia em que nos encontrarmos nos ares, e eu dizer para você: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu voluntariamente te amarei. Eu vou te amar, mas a minha ira já se apartou agora. Eu já não estou com raiva, diz o Senhor, já não estou irado. A sua iniquidade, você pare agora, porque eu te amarei. E eu vou mudar a sua sorte, eu vou mudar a sua casa, diz o Senhor. E mais do que isso, todos que buscarem a sua sombra, sabe o que Deus está dizendo? Qualquer pessoa que pedir ajuda para você, vai encontrar. É um Deus extremamente gracioso, mas você e eu precisamos parar. Parar e dizer: o que eu tenho com isso que eu estou fazendo? Qual é o meu compromisso com isso que eu estou pensando? Qual é o meu envolvimento com isso que eu tenho feito? Eu preciso deixar isso. Eu preciso abandonar isso. Eu preciso me voltar para Deus. Uma vez que a misericórdia de Deus já está manifesta sobre mim, e que Ele voluntariamente resolveu me amar. Eu quero orar com você e por você. Eu queria que nesta noite em que nós olhamos para a ceia, e nós não podemos deixar de ver misericórdia. Não é só um memorial, é a misericórdia. É quando Jesus olha para aqueles homens e vê que nenhum deles tem condições, mas ainda assim Ele distribui a ceia de igual modo entre todos eles. E quanto mais pecador, mais cuidado de Deus. A João, ele entrega a ceia na mão, mas a Judas, ele dá na boca. Para um grande pecador, um Deus maravilhoso. Queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Eu queria muito nessa noite que o Espírito de Deus te conduzisse a essa reflexão. Que a sua transgressão não é maior do que esse Deus. Que o seu pecado não ultrapassa os limites do amor de Deus. Que as suas falhas não podem sufocar o amor de Deus. Se for preciso, Ele vai te dar na boca. Se Ele achar que você não tem como comer do seu corpo, Ele vai molhar o pão como Ele fez para Judas.
Ele molhou o pão. Judas, você não dá conta de comer do meu corpo. Eu preciso um tratamento diferente com você. E ele distribui a ceia da misericórdia. Esta noite, que você receba da ceia da misericórdia, da manifestação graciosa de Deus, que voluntariamente ama e te amará e continuará te amando. Porque aqueles que vêm a mim, diz o Senhor, de maneira alguma lançarei fora. E quem nos tirará do amor de Cristo? Estou certo que nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Muito bem, glória a Deus. Que coisa, hein? E a gente descobrindo mais coisas, né? E a gente com as nossas dificuldades, um andarilho na vida, e o Senhor diz: pare um bocado, deixa eu ser Deus. Porque as nossas tentativas, as nossas buscas, todas elas falharam. Eu tenho certeza que todas as alternativas, todas as tentativas, né? Porque na própria leitura, na versão de vocês, está dito lá: o que tenho eu com os ídolos? Eu busquei em outros lugares e não consegui encontrar o que eu só encontro em Deus. E nós estamos diante disso. Desistam das tentativas, que seja um ano diferente do que aconteceu nos anos anteriores. Nós precisamos parar, nós nos cansamos, as nossas forças foram exauridas, nós chegamos num lugar onde nós estávamos para desistir, inclusive de Deus, porque os deuses aos quais eu busquei falharam, e aí até a nossa fé colocou esse nosso Deus no meio desse balaio que é indigno, e a gente estava para desistir, inclusive de Deus. E Deus está dizendo, está trazendo à nossa memória, né, nessa palavra de Oséias, e diante da mesa, a gente precisa realmente fazer uma reflexão muito rápida e muito urgente. O que você vai fazer de 2023? Continuar correndo igual um doido? Tentativas vãs e frustrantes? A nossa alma não dá conta mais de tanta coisa que não deu certo. Quantas coisas que nós fizemos e não deu certo. Então vamos deixar Deus ser Deus? Gostei de um amém aí, amém? Amém. Bem, então nós lemos Oséias, então agora nós vamos ler 1 Coríntios. Quero convidar você a abrir a sua palavra, né, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Foi fantástico. Quando eu li o versículo 23, eu pude ver o meu amigo, apóstolo Paulo, dizendo: o que eu recebi de Deus. O que Paulo recebeu de Deus?
baseada em Oséias que nós meditamos agora. Da mesma misericórdia que eu recebi de Deus, eu declaro e eu reparto com vocês dessa misericórdia que eu recebi. Cara, é fantástico o trem. Amém? Então vamos continuar lendo aqui para a gente orar. Na minha versão diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Uma aliança de total dependência, de deixar Deus ser Deus. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A gente tem uma outra compreensão a partir dessa leitura, dessa novidade vinda de Oséias, da misericórdia de Deus. Jesus foi nos dado pela misericórdia do Pai. Vocês conseguem ver isso? Jesus nos foi entregue pela misericórdia do Pai. E continua: porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É a pergunta: o que tenho eu com os ídolos? O que tenho eu com as minhas buscas vazias? Senhor, socorre-me. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vocês acreditam nisso? Amém. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos consagrar os elementos e vamos cear juntos, amém? Quero chamar Sandra, Rafael, Kiara, Luciano, Laís e Danilo. Sandra e Rafael vai ficar nessa fila, Kiara e Luciano no meio, Laís e Danilo vão distribuir os elementos ali, ok? Vocês, ok? Pode já preparar. Os homens levam as tacinhas, as mulheres levam o pão. Amém? Amém. Ok. Última fila. Vamos consagrar os elementos. Pai, obrigada pelo teu sacrifício, pelo teu filho Jesus. Obrigada porque Jesus se entregou por amor de nós. Obrigada pelo sangue. E, Pai, obrigada por tudo que a cruz representa para as nossas vidas. Senhorio, salvação, Senhor, nossa libertação. E hoje, Senhor, nós renovamos esses votos, tomando o cálice e comendo do pão. Nós renovamos a nossa aliança contigo. E, Pai, nós consagramos o suco de uva, representando o sangue de Jesus. Nós dizemos: separado está do uso natural, e agora tomamos espiritualmente os aspectos desse suco de uva e consagramos esse suco de uva ao Senhor. Consagramos também o pão, que representa o corpo de Jesus, que foi traspassado, moído, esmagado por nós. E nesse sacrifício, nós temos perdão, nós somos curados. Obrigada, Senhor. Nós recebemos com ações de graças. E, Pai, nós rendemos as nossas vidas ao Senhor.
Nós dizemos, através dessa aliança, nós confirmamos que somos teus, que somos totalmente teus. Nós somos esses que dependem de ti, precisamos de ti e nos rendemos a ti. E oramos em nome de Jesus. Amém. Comam do pão com seus, estejam juntos, comam do pão. Crianças, o suco de uva representa o sangue de Jesus. Esse é um momento solene e as crianças vão participar da mesa. Depois dos 12 anos, as crianças vão ser batizadas. E aí continuam participando da mesa. Amém? Podem beber. E podem salmodiar, podem dar glórias a Deus, pode dar um aleluia, pode dizer, declarar o seu amor ao Senhor, pode dizer que você o ama. Celebrem, porque o Senhor vai voltar e o Senhor vai fazer parte dessa mesa. Um dia nós estaremos com Ele, um dia Ele voltará. Amém? Glória a Deus. Continuem de pé. Não se assentem, nós já vamos embora. Tem merenda aí hoje? Tem estrogonofe de frango e que mais? Pão de mel também, tem pão de mel também, gente. Vocês vão abençoar a vida da Rebeca, que ela vai casar, tá bom? E vocês vão abençoar os celeiros da Rosa, que também depende muito das nossas bênçãos aí para contribuir, colaborar com ela, tá bom? Não saiam correndo, vamos comer junto. E a família do, como é que é? A família Germani, não saia correndo, Germani, eu quero abraçar vocês tudinho. Se for me abraçar, eu quero abraçar vocês, amém? Vamos ficar de pé. Alguém que tem sede e fome do Senhor Jesus, levanta o bracinho como que quisesse trazer o céu para a terra. Amém? Senhor, te damos graças por tudo que aconteceu aqui. Obrigado por tuas verdades, obrigado pelo teu amor, obrigado pelas tuas ministrações, obrigado pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado pela fé que o Senhor ministra no nosso coração, que o Senhor reparte do céu para nós e que nós podemos ter esperança. E nós declaramos, nós esperamos no Senhor. Seja feita a sua vontade na terra, assim como é no céu, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a noiva de Cristo, sobre a tua igreja, a partir desse lugar e em todas as nações da terra. Oramos assim em nome de Jesus, e a igreja feliz e sorridente diz: amém. Abençoada semana a todos.